A Cymbidio, ela é uma orquídea terrestre. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Aprendendo o Mundo das Orquídeas, e hoje nós vamos falar sobre a orquídea túnia, uma orquídea terrestre muito fácil de ser cultivada e se multiplica muito facilmente. Por que eu digo que ela se multiplica muito facilmente? Porque ela forma facilmente muitos cakes, então você consegue fazer com que fique grandes vasos, que nem esses que estão aqui atrás de mim, facilmente. Meu nome é Vanessa da Silva e eu cultivo orquídeas há mais de 4 anos aqui no Orquidário Viva. A gente tem um orquidário aqui na nossa cidade. Se por acaso você ainda não segue a gente no Instagram, vai lá, orquidario.viva. Vou deixar para vocês aqui em cima tudo certinho para vocês achar a gente muito fácil. E também você pode adicionar a gente lá no Facebook, tá bom? No Instagram a gente posta muitas dicas sobre cultivos. E também mostramos tudo que chega aqui no nosso orquidário de novidades toda semana, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Essas belíssimas plantas, então, vocês podem perceber. Vou pegar até um vaso aqui para vocês verem. Vou pegar esse aqui que é menor, porque os outros eles estão muito grandes e muito pesados. Ó, vou mostrar para vocês. Elas dão sempre as penquinhas viradas para baixo. Dão bastante flores na penca, ó. Vocês podem perceber aqui. Essa penquinha aqui, ela tem 3, 6, 7, 8 flores, ó. A flor dela é bem bonita, ela é branca. E o labelo, ele é laranjado e aqui no labelo ele é bem peludinho, ó. As flores, elas costumam aguentar, depois que estão abertas, mais ou menos entre 15 e 20 dias, assim, bem bonitas. Elas duram mais ou menos o tempo de uma catleia. Então, elas sempre dão esses cachinhos virados para baixo. Essa planta, ela é uma planta que ela dá sempre mais comprida, ó. Vocês podem ver pelos ramos, ó. São ramos rígidos. E a folha dela, ó, é uma folhinha molinha, ó. Pode ver que elas são bem molinhas. Então, elas aguentam mais facilmente o vento. E ela dá bastante mudas facilmente. Olha a quantidade de bulbos que essa planta tem com 5 anos de idade. Então, ela se desenvolve bem rápido. Como eu disse para vocês, ela dá mudas facilmente. Nesses galhos secos aqui, ó. Esse galho seco que ela tem aqui, ó. É um galho seco. E aqui ela tem vários desses nozinhos aqui, né? Vocês estão vendo? Aqui, se você amarrar uma bola de esfagno num desses nozinhos, aqui ela vai começar a ter mais umidade e soltar mais cakes. Se você quer também, você pode fazer como? Você pode estar cortando 3 desses nozinhos e colocando deitado em cima de um vaso com substrato e regando normalmente. Dali vai começar a sair as raízes e um cake. Então, para você conseguir preencher um vaso bem facilmente, você corta esses talinhos aqui e você consegue também fazer mudas a partir desse talinho seco aqui dela, tá? Essa planta túnia, ela tem 2 variedades de cores. Ela tem... Eu tenho aqui, pelo menos, né? Essa aqui, né? Que eu já mostrei pra vocês com o labelo laranjado. Tem a do labelo cor-de-rosa. Ela tá abrindo agora, ó. Essa aqui é do labelo cor-de-rosa. Eu particularmente gosto muito mais dessa cor-de-rosa. Sendo que essa cor-de-rosa, ela é mais devagar pra se multiplicar. Não tanto quanto essa de labelo alaranjado, que ela é muito mais rápido. Pode ver pelo desenvolvimento do pé, que os dois têm mais ou menos a mesma idade. Aquele ali tem 3 bulbos e esse aqui tem 6. Então, ela é muito mais rápida de se multiplicar, tá? Essa planta, ela é uma planta que ela tem as folhas caducas. Ou seja, agora a gente tá em
dezembro, que é o começo do verão. Só que ela começa a florir até comecinho de primavera. Então ela sempre tá florida ali, começo de novembro a final de dezembro. Final de dezembro ela já tá acabando praticamente as flores. Essas que eu tenho aqui são uma exceção, já estão quase todas começando a ficar com a flor meia feinha. Então ela começa a florir ali em começo de novembro. Ela, depois que ela cai as flores, o que acontece com ela? Ela fica um tempo, né, com as folhas, com o vegetal normal, que nem elas estão aqui com as flores. Porém, começa a chegar o outono, ela cai todas as flores dela. Vou deixar até as folhas delas. Eu vou até deixar uma fotinho para vocês de uma postagem que eu fiz aqui no Instagram, mostrando como é que fica uma orquídea túnia no começo do outono. Ela cai todas as folhas, ela começa a ficar com uma folha amarelada. Quem não conhece se desespera, tá? Por causa que ela fica realmente só esse estalinho seco, que nem eu mostrei pra vocês. Ela fica inteirinha só assim, ó. Essas folhas todas que vocês estão vendo aqui, elas vão cair tudo, não vai ficar nada. Ela cai todas as folhas quando chega a parte da dormência dela. É a parte que ela vai descansar a beleza dela. Então, passou o outono, passou o inverno, começou a primavera, ela vai começar a brotar todinha de novo. Vai chegar ali na parte de novembro e daí sim ela vai dar as flores sempre bem em cima. Sempre bem em cima, ó. Tá vendo? Aqui nós temos todo esse ramo, né? Ó, todo esse galho. E aqui na pontinha, ó, bem na pontinha, ela sai as flores, ó. Tá vendo? Então, sempre bem na pontinha, ela sai as flores. E depois, quando você vê que ela está soltando o botão, é muito rápido para abrir, tá? Isso não dá nem uma semana, ela já tá com a flor aberta. E ela sempre abre assim, sempre com esses cachinhos abertos para baixo. Mas mesmo assim, isso é uma parte de uma beleza dela, essa é uma parte diferencial dessa planta que muita gente ainda nem viu ou nem mesmo conhece. Essa planta é uma planta terrestre, porém, ela gosta sempre de meia sombra. Ou seja, você pode cultivar ela no sombrite. Eu cultivo as minhas no sombrite 60%, que ele pega sol o dia inteirinho, porém filtrado por causa do sombrite, né? Então é uma planta que precisa de pelo menos umas 4 horinhas de sol, principalmente antes do meio-dia. Evita o do meio-dia às 4 da tarde, porque se você estiver fora do sombrite, vai sapecar a planta inteirinha, tá? Lembrando que na época da dormência, você não pode regar tanto quanto na época que ela está brotando. Essa dica é a mesma que a gente dá sempre pro catacétum, né? O catacétum, quando tá em dormência, você não pode molhar tanto quanto na época que ele já está brotando. Então, a túnia, você tem que cuidar muito também na época de dormência dela, porque ela está ali descansando, então você tem que regar menos. Qual é a parte de adubação? A parte de adubação, eu sempre indico para as túnia um orgânico, um bocache, ou aqueles de pacotinho, aqueles adubos de pacotinho, os mocote, que você bota ali e vai diluindo aos poucos. Porque a planta túnia não é uma planta que precisa tanto de adubo. Ela por si já dá florações abundantes, só tendo um substrato bem bom. Qual substrato que você pode estar utilizando para a orquídea túnia? Sempre no fundo do vaso brita. Você pode fazer um mix de substrato para orquídea terrestre com casca de pinos, tá? Então, tu faz aquele mix, assim, substrato bem gordo, mas no fundo sempre bem drenado. Então, esse é o substrato para ela, aquele substrato mais gordo para orquídea terrestre. Casca de pino, se você quiser, você também pode estar optando por colocar um pouco de pedacinhos de carvão no meio, que ela também vai gostar, tá? Se você tem bastante substrato velhos, que você tem das outras orquídeas, você também pode estar utilizando, de preferência, né, fervido. Apesar que a túnia ela não é enjoada para dar fungo, ela é bem tranquila. A única parte que você tem que cuidar mesmo é na parte de apodrecimento da dormência. Se você ficar com ela muito na chuva, molhando demais,
ela pode apodrecer facilmente, tá? Então, sempre cuidar com a chuva, com excesso de água no inverno, que é a parte de dormência, tá? Então, fora isso, é tranquilo. Esses vasos que vocês estão vendo aqui são tudo plantas que estão à venda aqui no orquidário. Então, se você tem interesse em adquirir alguma, você entra em contato com a gente. Eu vou deixar aqui também o nosso WhatsApp para você, se você tiver interesse de comprar uma orquídea tuna, mas realmente só chama se realmente tiver interesse, tá? Porque a gente tem aqui a Introbudo Central e fora isso, só enviando por correio se você tiver interesse. Então, como vocês podem ver, elas formam grandes vasos facilmente. Vou pegar até um aqui, ó. Esse aqui, ele tem mais de 15 hastes facilmente, ó. Olha o tamanho desse vaso e olha a quantidade de flores. Ó, ele forma a toiceira bem facilmente. Esses vasos aqui, eles foram feitos o processo que eu falei pra vocês. De pegar aquela haste seca, né, aquele talinho seco, e feito os cortes, né, a cada três daqueles esquinhos que agora eu esqueci o nome, você corta e coloca ele deitadinho no vaso com substrato e vai regando, que ali ele vai formando raízes. E em 5 anos ele tá um vasão desse tamanho aqui, tá? Então, se você compra um vaso grande desse, você consegue fazer quantas mudas você quiser, se você tiver interesse em fazer mudas, não somente para coleção, tá? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Por favor, dá um gostei aqui embaixo. Se você não é inscrito no nosso canal, a gente começou a fazer pouco tempo esses vídeos, mas a gente já tá super animado para fazer mais vídeos para ajudar você. Então, eu espero você no nosso próximo vídeo aqui no canal. Tchau!